A carne de Jesus rasgada é equiparada, é o véu do Novo Testamento que se rasgou e abriu a porta para que eu e você possamos com ousadia entrar no Santo dos Santos, entrar no altar do Senhor e sentir a presença do Senhor com sua total liberalidade. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E o propósito dessa mensagem é poder entender a questão do véu que foi rasgado, e entender por que a existência desse véu e qual era o sentido desse véu, e entender o porquê que ele precisou ser rasgado. Nós vemos aqui que no Monte Sinai, quando Deus fala a Moisés, naquele dia fantástico, Ele põe um limite para o povo em redor desse local, em redor do monte. Então, lá no Monte Sinai, Deus coloca esse limite em redor do monte, e Ele ainda diz: quem subir, quem tocar o termo limite, ou quem tocar o monte, morrerá. Deus manda mais para frente Moisés construir um tabernáculo, um altar, e em frente a esse altar, Ele ordena que seja colocado um véu. Este véu também é um limite, limitava a passagem do povo, e Ele ainda avisa: quem passar este véu morrerá. Apenas um sacerdote, e uma vez por ano, um sacerdote escolhido, separado por Deus para aquele ano, para aquela situação, para aquele dia, apenas um sacerdote, ele poderia então ultrapassar o véu, adentrar no Santo dos Santos, e ali oferecer sacrifício para o povo, para o perdão dos pecados do povo. Uma vez por ano, este sacerdote fazia isto. Houve 2 filhos de um sacerdote, 2 filhos de Arão, que entraram ali, e mesmo eles sendo filhos, mesmo eles sendo do pessoal da igreja, eles morreram. Então o véu limitava, não permitia que o povo passasse ali. E o monte também, aquele limite que foi colocado no monte, também o povo não podia passar, porque certamente morreriam. E é interessante que o véu, ele é fino, ele é transparente, e através do véu, você pode contemplar o altar. O povo podia chegar até ali, do véu para lá, não passava, mas o povo podia chegar, e o povo podia contemplar o que havia mais para frente. No monte é a mesma situação. O Monte Sinai é enorme, é grande, dá para se notar, dá para se ver de longe, e o povo podia ver o acontecimento todo que estava se sucedendo naquele dia no monte. Mas também havia um limite
mas o povo podia ver. O véu limitava, mas o povo podia ver o altar. Assim, somos nós, éramos nós, quando não podíamos entrar no Santo dos Santos. O que limitava? Quem colocou esses limites? Foi Deus? São as perguntas que vêm surgindo. Por que esses limites? E o que representa esses limites? E o que são esses limites na verdade? O povo podia ver, mas o povo não podia chegar. Por quê? Por causa que Deus é santo. Aquele véu estava dizendo: Deus é santo e nós somos pecadores. Era esta a mensagem que aquele véu, que pelo que as medidas mostram na Bíblia, tinha 18 metros de altura, por não me lembro quantos de largura, mas era gigante. Mas o pecado não permitia o povo se aproximar de Deus. Assim somos nós, quando estamos fora dos caminhos do Senhor. Existe um limite. Então o que é esse limite? O limite era um véu, mas o limite é o pecado. Aquele véu simboliza duas coisas. Primeiro, a santidade de Deus. Aquele véu está dizendo para você, estava dizendo para o povo judeu naquela época: Deus é santo, Deus é santíssimo, e nós somos errados, nós somos pecadores. Vocês são pecadores, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por que Deus fez aquele véu transparente? E por que Deus fez um limite num monte tão grande? Por quê? Porque Ele é sábio. Simplesmente porque Ele quer que todos sejam salvos, que nenhum homem se perca. Então, para que todos sejam salvos, para que nenhum homem se perca, então Ele coloca esse desejo, Ele coloca essa sede. Você olha o véu, você vê o altar, e você sente vontade de estar daquele outro lado. Você sente, quer queira, quer não. Existe um vazio dentro do coração do homem, que só é possível ser preenchido por Deus, por Jesus. E este limite mesmo, você vendo a presença de Deus do outro lado do limite, te dá sede, faz você sentir vontade de estar lá, faz você chorar. Qualquer homem, eu já vi homens que eram fortes, que disseram que jamais iriam chorar. A presença de Deus é tão fantástica, é tão gostosa, que qualquer homem vai chegar uma época da vida, diante do véu ou diante do monte, que vai sentir vontade, desejo de sentir a presença de Deus. E aí a pergunta que surge é: como entrar? Como entrar? Existe um convite. Efésios capítulo 2, versículo de número 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Aqui existe um convite, existe uma forma de entrar. Como existe o desejo no coração do homem de entrar na presença de Deus, e existe aqui um convite e uma forma. Aqui diz: mas agora, ou seja, agora, preste atenção em duas palavras pequenas, uma agora e a outra já. O agora é em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já, é imediato, já, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, pelo sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, você e eu, nós chegamos perto. Agora nós estamos perto de Deus. O convite foi feito. A porta está aberta.
conforme o texto que nós lemos de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e 20. Há uma porta aberta para nós. O véu é igualado aqui à carne de Jesus, que foi rasgada pelo chicote, foi rasgada pelos cravos, foi rasgada pelos espinhos, foi rasgado pelo peso da cruz. Sua carne rasgada, nós encontramos o esplendor de uma porta aberta, para que pudesse então o escritor de Hebreus relatar com tamanha firmeza que agora nós podemos entrar no Santo dos Santos. Aleluia. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. No momento em que ele entrega o seu espírito, então o véu se rasga, a sua carne rasgada abriu a porta da salvação, e não só da esperança, para o ser humano. Sabem o que significa? O que significaria para os judeus esse véu rasgado? Para os judeus esse véu rasgado significaria não mais o sacrifício, significaria não mais precisar do sacerdote, significaria eles poderem entrar com liberdade na presença de Deus. A carne de Jesus rasgada é equiparada, é o véu do Novo Testamento que se rasgou e abriu a porta para que eu e você possamos com ousadia entrar no Santo dos Santos, entrar no altar do Senhor e sentir a presença do Senhor com sua total liberalidade. Jesus não nos deixou como um Deus inacessível, não, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Timóteo vai falar isso lá no capítulo 2, há um só mediador entre Deus e os homens. Lá no Velho Testamento, o véu sendo rasgado. No início do Novo Testamento, a carne de Jesus sendo rasgada. Quase que ao mesmo tempo. Liberdade aqui, fascínio e liberdade aqui. Regozijai-vos no Senhor. Aleluia.